Olá, abençoada! Hoje eu quero estar aqui falando sobre os nossos filhos, sobre não desistir. Não desista dos seus filhos. Porque quando nós desistimos, quando nós pensamos em desistir dos nossos filhos, é porque nós já estamos desistindo um pouco de nós. Né? Nós já estamos aí pensando em desistir de nós. Então eu sempre digo que quando uma mãe fala, eu já não faço nada pelos meus filhos, ela já desistiu um pouco dela. Mas em nome de Jesus, os nossos filhos são herança do Senhor e não se esqueça que você também é filha. E Deus te ama como filha. Antes de você nascer, Deus já te amava como filha. Então você é filha. Então não desista dos seus filhos, porque Deus não desiste de você. Eu costumo dizer que Deus é aquele que segura nas nossas mãos quando nós pensamos que vamos cair. Deus, ele nos sustenta e Deus, ele quer te sustentar. E por isso eu estou aqui. Eu quero estar falando sobre você não desistir dos seus filhos, você não desistir de você. E eu já convido você para se inscrever no canal, para você estar aí, né, assistindo os meus vídeos, os vídeos anteriores, os vídeos que eu vou estar postando. Assista, porque vai ser bênção do Senhor. Eu já quero estar orando em favor de você que estará assistindo este vídeo, em favor da minha vida que vou estar falando com você nessa hora. Pai querido e santo, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a minha vida, Pai. Apresento a Ti este canal, apresento a Ti este vídeo, Pai. Que isso, Senhor, que este vídeo, Pai, que este canal seja um instrumento de bênção, Senhor, para muitas vidas que estarão vendo, Pai. E que também sirva, Pai, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Usa minha boca, usa-me, Senhor, para fazer aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus. Bora falar dos nossos filhos? O quanto você tem orado pelos seus filhos, o quanto você tem se dedicado pelos seus filhos. Eu gosto muito de falar sobre Jó, que Jó ele era o homem mais rico daquela terra, ele era o homem mais temente a Deus daquela terra, ele era um homem sincero e se desviava do mal. E não foi ninguém que disse isso, foi o próprio Deus que falou a Satanás sobre Jó. Jó, ele é um homem temente a mim, ele se desvia do mal. Mas Jó, ele tinha 10 filhos que se reuniam, né, nas suas casas para festejar. E naqueles momentos, talvez de festa, de festança, Jó sabia que eles pecavam. E a palavra do Senhor diz que Jó, ele oferecia sacrifício pelas madrugadas, pelos seus filhos. E a palavra do Senhor diz que ele continuamente ele fazia isso pelos seus filhos. E nós precisamos estar continuamente intercedendo, entregando os nossos filhos nas mãos do Senhor e arrancando eles das garras de Satanás. Ali no Salmo 91, diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. E quantos laços talvez tenham atingido sua casa, sua família, os seus filhos. Então não desista dos seus filhos. Eu até quero estar aqui contando algo a respeito, né, da minha vida. O meu filho mais velho, quando ele fez 15 anos, para mim foi a maior, eu acho que foi assim, foi a maior decepção na época. Ele com 15 anos, né, meu esposo pastoreando, nós pastoreando uma igreja, e ali com 15 para 16 anos, eu lembro que ele chegou e disse: "Mãe, eu não vou mais para a igreja. A partir de hoje, eu quero servir o mundo, eu vou ficar com os meus amigos, eu vou beber, eu vou fumar, eu não quero mais, eu não vou mais para a igreja." Imagina, naquele dia é como se assim me apunhalasse, sabe? Uma apunhalada no meu coração. E eu fiquei muito triste na hora ali, eu não conseguia falar, tudo que eu queria era gritar, queria falar para ele, porque ele ainda era uma criança. E o Senhor ministrou no meu coração: "Ei, para. Não vai resolver gritar." E eu lembrei da palavra do Senhor, que eu precisava naquele momento, que no momento de maior angústia, eu precisava me aquietar. Aquietai-vos, aquieta e saiba que eu sou Deus. Está ali no Salmo 46. Eu gosto muito, eu lembro muito dessa palavra, aquietai-vos, aquietai-vos, fique quieta. Porque nós, às vezes, como mulheres, nós falamos muito. E na hora da ira, nós amaldiçoamos nossos filhos. Talvez nós amaldiçoamos nosso trabalho, amaldiçoamos nosso esposo. Amaldiçoamos.
Então eu gosto muito dessa palavra e eu sempre tenho escrito, eu tenho sempre o caderno de oração, caderno de reflexão, e aquietai-vos. Essa palavra sempre está comigo, como pastora, como terapeuta, como mãe, como filha, como serva. Eu sempre guardo essa palavra, aquietai-vos. Porque há momento para tudo na vida. Mas na maioria das vezes o nosso momento com Deus precisa ser aquieta. Fica quietinha e saiba que eu sou Deus. E eu lembro que eu fui orar. Eu comecei a orar e na hora que eu estava orando ali, falando com Deus, me veio à mente todo o trabalhar do inimigo, esse laço do passarinheiro que o Senhor fala ali do Salmo 91. Eu havia saído dele, desse laço do passarinheiro. Porque o meu pai, ele vinha de uma família alcoólatra, de uma família de prostituição, né? Ele foi abandonado ainda quando criança pelo pai. E a mãe dele se entregou à bebida. E sucessivamente, todos os filhos dela começaram a se tornar alcoólatra. Eu lembro que a minha tia era alcoólatra, a minha avó, eu não tinha muita intimidade com a minha avó, mas a minha tia era alcoólatra, os meus tios todos alcoólatras, e as minhas primas vieram e se tornaram alcoólatra e na prostituição. Era assim. Então eu cresci, até os 10 anos eu havia crescido dentro daquele lar. E aos 10 anos a minha mãe se encontrou com Jesus. Então houve uma mudança. O Senhor me livrou do laço do passarinheiro. Mas sabe, às vezes nós nos esquecemos que o inimigo está sempre armando o laço. E naquele momento que o meu filho fala para mim, mãe, eu quero viver o mundo, eu vou beber, eu vou fumar, eu quero me divertir. Eu lembrei, o inimigo armou um laço para ele. Eu fui livre do laço do passarinheiro, mas Satanás, ele quer continuar colocando laço na minha família. E talvez ele quer colocar e tem colocado um laço na sua família. Talvez a sua avó viveu essa situação, você está vivendo essa situação, né, de separação, de divórcio, de droga, de prostituição, de miséria. Mas você está falando, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais isso na minha vida. E eu lembro que aí eu orei e eu sentei com ele depois e eu falei tudo isso para ele. Eu falei, sabe da onde Deus me tirou? Eu poderia ter me tornado uma alcoólatra, eu poderia ter me tornado uma mulher de programa, eu poderia ter vivido na prostituição, mas foi de lá que Deus me tirou e é lá que o inimigo quer te colocar. Então eu não vou abrir mão de você. Você quer continuar com seus amigos, continue, mas você vai comigo para a igreja. Você vai sim comigo servir a Deus. E às vezes, irmãos, irmã querida, amada, abençoada, eu não sei né, de que religião você é, mas não estamos aqui falando de religião. Quero falar aqui de desafios, de não desistir da nossa casa, de não desistir da nossa família. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam, eu não posso obrigar o meu filho ou minha filha a ir para a igreja. Outro dia até eu ouvi isso. Mas é muito engraçado isso. Nós temos que obrigar eles a ir para a escola. Nós obrigamos a eles a tomar banho quando eles não querem tomar banho. Nós obrigamos eles a se alimentar quando eles não querem se alimentar. Às vezes estão doentes. Nós não obrigamos. E porque nós não podemos obrigar, isso não é obrigação. Isso é um dever. É um dever seu. Levar o teu filho para os pés do Senhor. E eu lembro que eu disse para ele, enquanto você estiver comigo na igreja, você tem uma proteção espiritual. Eu não vou te entregar totalmente nas mãos do inimigo. Eu não vou te jogar totalmente no laço do passarinheiro. Você quer sair com seus amigos? Mas você vai lá na igreja comigo, ouvir as orações, ouvir os louvores, para isso se te fortalecer. E quando você tiver os seus 18 anos, que não precisar mais de mim, você faz o que você quiser. Então eu tirei o meu filho do laço do passarinheiro. E são muitas situações que eu passei. São muitos testemunhos que eu tenho aqui para contar sobre os meus filhos. E eu quero que você comente ali. Comente. Eu preciso de um milagre na vida dos meus filhos. Comente o milagre que Deus está fazendo na vida dos seus filhos através da sua oração. Porque se você é uma intercessora, você não tira somente os seus filhos, você tira outros filhos, porque a sua vida serve de testemunho. E eu com esse meu filho mais velho foi uma luta constante, sabe? E não é uma briga de igual, eu digo assim, às vezes fala, mas Satanás ele não pode, Deus não é maior, sim, mas Deus nos deu livre-arbítrio.
Deus deu livre-arbítrio para você, assim como dá a seus filhos. Agora, continuar lutando pelos seus filhos é uma decisão sua. É uma decisão minha continuar lutando pela nossa casa, pela nossa família e pelos nossos filhos. E eu digo novamente, não desista dos seus filhos. Porque quando você pensar em desistir dos seus filhos, é porque você já desistiu de você. E Deus, Ele não desiste. Deus não abre mão de você. Ele quer ter você como filha, filha amada. Mas o filho obediente, ele está sempre buscando o consolo do pai, ele está sempre buscando o conselho do pai. E talvez você, como filha, também tenha sofrido. Talvez hoje você desanima como mãe, porque você também não teve uma mãe que te apoiou, que estava ali do seu lado, não teve um pai que te apoiou. E você não tem essa força. Mas Deus, Ele quer te dar essa força hoje. Receba em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Êxodo 20, 12, que a obediência, honrar pai e mãe, uma obediência, é um mandamento com promessa. E quando você honra o seu pai e honra a sua mãe, você está recebendo as promessas do Senhor. E quando você desonra o teu pai, talvez lá no passado, pelo teu pai ou a tua mãe ter sido mal com você, em algum momento você os desonrou. Em algum momento você perdeu essa bênção da maternidade, da paternidade, e hoje você não sabe lidar com os problemas dos seus filhos. Mas Deus é o Deus que te capacita. E em nome de Jesus, né? Fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, a terra que o Senhor te dá. Essa terra, essa casa aí, foi o Senhor que te deu. Então honra. E se você tem a oportunidade hoje de honrar o teu pai e a tua mãe, pegue o telefone, ligue, peça perdão. Se os seus pais já faleceram, a sua mãe, e você ainda guarda uma mágoa no seu coração por causa dessa situação, escreva uma carta. Né? Eu, como terapeuta e como pastora também, eu aconselho muito as pessoas, as mulheres que eu atendo. Escreva uma carta, mesmo que a sua mamãe já se foi, o seu pai já se foi, ou até mesmo o seu filho se foi, e você não consegue se libertar dessa mágoa, dessa tristeza que está aí te aprisionando. E você não tem mais força, você está falando, eu vou deixar o meu filho do jeito que ele quiser, cada um leve a sua vida, porque você não tem mais força. Mas escreva uma carta se perdoando. Primeiro você se perdoa e depois você libera o perdão. Talvez você está longe da sua mãe. Então ligue para ela. E talvez ela não está mais aí. Escreva uma carta para ela. Na verdade, eu falo que a carta é para nós. Quando nós escrevemos e nós vamos lendo, né? Nos perdoando, liberando o outro. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que você seja abençoado e próspero onde você está e tenha vida longa. Em Efésios 6:1, está dizendo assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então não permita que o seu filho seja desobediente. Não permita. Eu estou vendo mãe hoje às vezes as mães vão me procurar, que elas não estão mais, vai fazer o trabalho terapêutico, vão, né, trabalhar ali a mente, porque elas não conseguem mais lidar com um filho de 4, 5 anos. Se você abre mão de um filho seu que tem 4, 5 anos, não consegue educá-lo, como que você vai ver esse filho na adolescência, na juventude? Não desista do seu filho em nome de Jesus. E obedeça. Os filhos precisam obedecer aos seus pais. Obedeça aos seus filhos e leia a palavra. Né? Aqui também falando sobre sabedoria. Ouve a teu pai e a tua mãe. Ouve. Aqui Provérbios 23, 22. Diz assim, ó. Ouve aquele que te gerou. E não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha, eu acho maravilhoso aqui em Provérbios. Porque ele está falando assim, ó, que nós não precisamos honrar os nossos pais só quando somos criança, adolescente. É em todo tempo. É em todo tempo. Que não venhamos desprezar a nossa mãe, aquela que nos gerou, aquele que nos trouxe a vida, né, o nosso pai. Quando eles envelhecer, você vai lembrar de quanto você honrou ele.
E para que tudo se prolongue, já tenho ali, eu falo que sempre tem um gatilho, né? Se você não vê os seus filhos te obedecendo hoje, te honrando, talvez é porque lá no passado você plantou essa semente. Mas em nome de Jesus, hoje é tempo de renovação, de restauração. Seja restaurada e não desista dos seus filhos. Mais uma vez eu digo, não desista dos seus filhos. Aqui sobre a educação também. Educa a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela envelhecer, quando ela já estiver velha, ela não vai se esquecer. Gente, isso é muito forte. Nós trabalhamos isso nas terapias e nos aconselhamentos também pastorais. Às vezes vem alguém aqui com 60, 70 anos que lembra do que aconteceu lá quando era na sua infância, que ainda sofre dores, que não consegue perdoar, mesmo às vezes o pai sendo cristão, a mãe sendo cristã ou não, mas eles ainda têm aquela mágoa dentro do seu coração. E a palavra está falando aqui, ó, até quando envelhecer você não vai se desviar daquilo que você aprendeu na sua infância. Então o que essa criança está recebendo na infância? Porque até quando ela fica velha ela vai se lembrar. Se você, aqui quem fez os provérbios, quem escreveu provérbios, ele disse, olha, até quando você envelhecer, você vai se lembrar. E da mesma maneira é quando você educa, é quando você protege. A pessoa vai se lembrar do caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque até quando ela envelhecer, ela não vai se esquecer disso. E o que as nossas crianças estão aprendendo? O que os seus filhos estão aprendendo? Talvez você não teve essa oportunidade, mas hoje Deus te dá essa oportunidade de perdoar, de liberar o perdão, para que os seus filhos sejam abençoados. Não permita que os seus filhos te desonrem. Então eu não sei qual a idade dos seus filhos, mas não permite, não roube, não tire essa bênção dele, essa bênção da obediência. Porque quando você permite o seu filho te desobedecer, você está tirando da vida dele uma promessa de vida longa e vida de bênção. Então, em nome de Jesus, né? Aqui, ó, a Bíblia diz que ser pai, ser mãe é uma missão dada por Deus, marcada por amor, por cuidado, ensino e exemplo de vida. Ensinar, você tem que ser um exemplo. Você tem sido um exemplo para os seus filhos? Então, seja um exemplo. O pai é chamado a instruir os pais são chamados a instruir os seus filhos no caminho do Senhor, né? Em Timóteo diz, e não provoque a ira dos seus filhos, mas para criá-los com disciplina. Timóteo 5:8. Não provoque a ira dos seus filhos. Eu acho isso tremendo. Porque agora vem mais uma vez aquela palavra que sempre eu guardo no meu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes nós gritamos, às vezes nós amaldiçoamos, às vezes nós dizemos aquilo que nós não queremos dizer. Mas no momento da ira, nós dizemos. E eu digo que a palavra são semente. A palavra, ela não vai ficar vagando no ar. Ela é uma semente. E aonde você jogar, a terra que você semear essa palavra, ela vai dar fruto. E o que você tem profetizado e falado sobre os seus filhos? Eu sei que talvez você também não recebeu essa semente. Mas hoje você é uma terra que precisa ser limpa, que precisa ser cuidada. E continue profetizando na vida do seu filho. Eu vou estar fazendo outro vídeo, assista o próximo vídeo, que eu vou continuar a estar falando sobre os nossos filhos, estar orando pelos nossos filhos. E eu quero que você entre comigo nessa jornada de não nos abandonar. Porque para você abandonar um filho, você primeiro se abandona. Porque a palavra do Senhor ainda diz assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho? E ainda que essa venha a esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então você pode ter passado por muitas lutas da sua infância. Você pode ter sido uma terra onde foi semeado palavra de maldição e você absorveu tudo isso. E talvez hoje você não sabe como sair dessa situação. Mas o Senhor hoje te convida a uma renovação. Seja renovada em nome de Jesus.
E não desista, não desista dos seus filhos, não desista de você. Mulher abençoada, mulher transformada. Eu convido você para me acompanhar, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, assista os meus vídeos anteriores, assista o próximo vídeo também, que eu vou estar falando, né, novamente sobre filho. Eu não sei quantas séries, quantos vídeos será necessário para eu estar falando sobre os filhos, mas que o Senhor venha te abençoar. Eu quero estar fazendo uma oração com você agora e dizendo: aquietai-vos e sabei que Deus é Deus na sua vida. Aquieta a sua alma e saiba que Deus é o Deus de milagre e Ele está agora te visitando. Pai querido e santo, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais uma vez, por esses minutos, Pai, que eu passei aqui, Senhor, gravando este vídeo. Pai, que este vídeo, Pai, venha alcançar muitos corações e transformar, Senhor, pelo poder da tua palavra e no nome de Jesus. Eu quero te agradecer por tudo. Eu agradeço você que está assistindo esse vídeo. Seja abençoada, seja próspera, seja curada, seja restaurada pelo poder do nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.